Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ensina linguagem de programação. Hoje a gente está falando, nesse vídeo, sobre o Kotlin, uma linguagem low-code, ok? E dando continuidade aos vídeos que eu tenho gravado sobre Kotlin, hoje a gente vai ver sobre funções, ok? Funções é como se fosse o coração de uma aplicação, né? São microtarefas ou tarefas maiores, mas que a gente usa com o intuito de ficar dividindo o que a gente tem de tarefa maior, dividido em pedaços menores, para a gente conseguir fazer uma gestão melhor do nosso código, ok? E entre outras capacidades de melhoramento de código, visualização mais localizada para dar manutenção, entre outras, né? Mas eu gosto muito de ter esse olhar sobre as funções, esse olhar de ver que as funções podem nos ajudar a ter um problema gigante e a gente ir terminando ele em partes, né? Resolvendo função a função, ok? Então é o seguinte, aqui para a gente começar, temos uma função main. Assim como lá no C, quem já viu o C, né? A função main ela tem um papel aqui de ser a principal. Por exemplo, se eu tenho um código aqui e eu rodar esse código, né? Por exemplo, vão nome, recebe Kotlin. Isso por si só é uma variável nome recebendo um valor string, ok? Só que é o seguinte, se eu rodar a minha função aqui, ou se eu rodar esse arquivo Kotlin, o Kotlin não vai entender, ou seja, ele pode até fazer o que está aqui nessa linha, mas ele não vai conseguir te visualizar, te mostrar nada que não esteja sendo chamado na função main principal aqui desse arquivo, porque ele executa apenas esse arquivo, ok? Então você pode ver que eu rodei aqui e não apareceu nada. Então, o que acontece com a função main? A função main ela é a função principal de execução. É como se fosse o public static void main das nossas aplicações em Java. Então tem a mesma funcionalidade. Tipo, vou criar alguma coisa? Chamo no main, ok? Então aqui o que eu vou fazer? Vou criar funções. E aí essas funções eu vou chamando elas no main, na função main depois, ok? Então uma função que chama as outras funções. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou descrever o que seria uma função. Então no seu corpo, as suas partes. Então a palavra principal, fun. O nome da função, ok? Então tipo assim, eu já teria o nome da minha função já pronto, ok? Eu já vou colocar um nome direto aqui. Deixa eu colocar um nome, porque eu já vou fazer uma função funcionar para vocês verem. Então, aqui, ó, saudação. E aí eu venho com o parênteses, abrindo e fechando, e com o corpo da função que está delimitado aqui na minha chave abrindo e a chave fechando, ok? Então, como são micro execuções aqui dentro, aqui é o corpo, o que vai ter dentro, e aqui alguma informação que eu vou passar para a função, ok? Então, numa função mais básica aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma função que, por exemplo, eu pudesse, sei lá, fazer um println aqui, println, e aí essa função chame aqui para mim alguma coisa, peraí que eu apertei o botão errado aqui, olá. Entende? E aí, se eu rodar o código, ó, presta atenção. Se eu rodar o código, quem executa é main. Essa outra função aqui, ela não está para ser executada, né? Igual a gente já viu no começo dessa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, saudação, e vou deixar assim, ok? Claro que eu tenho que chamar o bloco aqui em cima, o abre e fecha parênteses, para poder ele mostrar que está executando uma função, ok? Então agora sim, ele foi lá dentro da função chamada saudação e fez, né? Ou seja, resolveu o que tinha lá dentro para a gente e mostrou aqui, já que eu só chamei ela. Esse é o conceito mais básico do que eu tenho. Eu poderia ter aqui dentro
tipo, um var R recebe 2 mais 2, e eu poderia imprimir esse valor aqui, quer ver, ó, do R, ok? Eu estou querendo dizer do conceito mais básico até de formação da função, ok? Então aqui eu tenho uma função que não tem o parâmetro, não tem o tipo, não tem o retorno, não tenho nada. Só uma função normal, ok? Então isso não muda diante das linguagens de programação que a gente já sabe, então eu posso ter contextos mais simples assim, ok? Agora, se eu quiser fazer uma função um pouquinho diferente, passar alguma coisa para ela, mostrar para ela alguma coisa e fazer com que ela, por exemplo, tenha alguma coisa, que ela espere algo, né? Então eu posso fazer assim, ó, eu posso fazer um parâmetro, né? Eu vou colocar aqui um parâmetro, então ela vai receber um valor aqui, ok? Aí eu falo de que tipo que é esse valor, double, ok? E aí, quando eu chamar essa função, ela vai esperar esse valor, né? Que é o nome dessa variável que a gente cria internamente aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, saudação 2, e veja que agora ele já espera o parâmetro. Ó. Ela é uma função que agora ela espera um parâmetro aqui. Né? Eu pus saudação 2, fiz fazendo um cálculo aqui, mas eu vou até mudar o nome para ficar um nome melhor. Assim, cálculo. Fica melhor para a gente, ok? Cálculo. Eu quis aproveitar, mas eu até mudei o resultado, o formato que eu ia trabalhar, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem assim. Então esse cálculo aqui está esperando um valor. Então eu vou passar aqui, ó, 3 como valor, ok? Aqui nesse caso aqui, ó, tá vendo que ela esperou um valor, né? E tá dando um erro aqui, certo? Ó, argumento do tipo int com tipo double. Então aqui eu posso ter esse problema quando eu for passar os valores. Agora, eu resolveria isso aqui, ó. Resolveria. Poderia resolver. Deixa eu ver se ele não vai... Ah, tá. Espera aí. Deixa eu voltar aqui, até porque o meu 3 aqui também tem que ser... sair de inteiro, né? Porque ele pegou um 3 inteiro, ok? Então, aqui o que acontece? Eu peguei um valor double com um valor double, tá, gente? É isso que eu fiz, tá? Tava fazendo aqui um 3, se eu colocasse o 3 aqui, ó, ele era um tipo inteiro, né? Então, inteiro com double poderia dar de valor diferentes. Então, a função já me alertou sobre isso. Então, o valor certo aqui é colocar isso, já que eu coloquei o valor daqui como double, tá? Beleza. Então, aqui eu tenho uma função calculando um valor para mim, eu passei um valor aqui, e eu simplesmente passei essa condição para ela aqui, né? Então isso aqui é muito importante. A gente entender que as funções, elas podem receber algo para elas trabalharem, né? Para elas fazerem alguma coisa com esse valor. E dentro dessas funções a gente pode trabalhar ela aqui. Então assim, em regra geral, funciona do mesmo jeito que as outras linguagens funcionam. Aqui, a única coisa que muda é um jeito de criar talvez o formato de como ela funciona. Por exemplo, eu tenho aqui fun, que é o nome de uma identificando que é uma função. Eu tenho aqui cálculo, que é o nome da função, valor, que é uma variável, 2 pontos indicando que tipo de variável é esse, ok? E aqui dentro, ó, eu tenho aqui até um resultado sendo mostrado, ok? Quando eu for chamar a função, eu passo para ela o que ela está esperando. Então, ela não vai fazer conversão de nada, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um valor aqui, ó, um valor inteiro, ela está esperando um valor do tipo double, então ela não vai funcionar. Então, tem que ficar muito esperto aí, porque funções a gente tem que passar o valor. Se eu quisesse receber um valor inteiro, seria colocar aqui uma vírgula, fazer assim, ó, valor 2, por exemplo, 2 pontos, int. Aí sim, ok? Eu poderia passar um valor inteiro para ela. Mas lembrando que se eu aumento um aqui, eu tenho que aumentar lá em cima na função. E aqui, ó, ela está esperando um valor inteiro e um valor double, né? Então, ó, um valor double e o valor inteiro,
Então eu tenho cálculo, valor double, valor inteiro. E aqui dentro, ó, eu posso simplesmente agora eliminar esse valor. Não, eu vou deixar esse valor aqui. Só que assim, eu vou tirar o valor, vou deixar só as variáveis trabalharem, ok? Então eu vou pegar valor mais valor 2. Ok? Estou somando um inteiro com um double. Então vou rodar de novo aqui para vocês verem. Então ele entregou do tipo double o valor, tá? Porque aqui a variável pegou o conceito da primeira, mas a gente pode mudar isso. O que é importante vocês entenderem aqui é quando eu tenho uma função, como que eu trabalho com uma função sem parâmetros? Assim, simplesmente assim, tá? Como que eu trabalho com uma função que tem parâmetro? Assim, passando o valor, ou seja, o nome da variável, 2 pontos, double, que é o tipo daquela variável, vírgula, porque vai ter mais elementos, e eu posso usar esses dois valores que vão chegar aqui dentro para poder resolver alguma coisa para mim, ok? Aqui eu estou dando um print ln, mas eu poderia até fazer de um jeito diferente. Eu poderia fazer assim, ó, um tipo return, e aí eu retornar o R aqui, nesse caso aqui. Só que nesse caso, quando a gente dá o retorno, eu tenho que passar aqui para a minha função qual que é o tipo que ela vai retornar, né? Até porque ela tem 2 tipos aqui, ok? Mesmo se ela tivesse um tipo só, eu teria que falar isso. Então eu vou retornar aqui, ó, do tipo double, ok? Vou trabalhar com o tipo double aqui no retorno, beleza? Então eu vou rodar aqui de novo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Valor aqui, o valor inteiro, 4, ele só imprimiu a primeira, não foi? Exato, porque aqui, ó, essa função aqui, eu vou printar ela, né, gente? Se eu não printar ela, não tem como ela aparecer o valor, né? Ela não vai entregar o valor, né? Eu tenho que mostrar esse valor, ok? Então é isso, ó. Foi até bom ter esquecido, que aqui eu printo e aí eu já mostro o valor dentro dela aqui. Então simples assim, ó. Retornei, ou seja, uma função com retorno. Quando ela tiver retorno, é porque ela tem tipo aqui, ok? Beleza? E aqui dentro, ó, os dois valores que a gente tem, né, até valores diferentes, né, um valor diferente do outro. Então foi assim, tem uma situação até interessante, né, 2 valores. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu criar mais uma função para poder a gente trabalhar. Então a palavra fun, calcular desconto, tá? É o nome da função. Vou abrir o parênteses e já vou abrir aqui as minhas chaves para poder pegar o corpo da função. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar um preço e vou adicionar um desconto a esse preço e vou imprimir quanto que ficou no final, tá? Então aqui, ó, eu vou entrar com um preço. Essa variável vai ser do tipo double, ok? Porque o preço pode ser o preço variável. Quebrado, né? O que a gente fala de número quebrado, ok? E esse meu desconto aqui, ó, desconto, eu vou colocar como que ele se fosse um desconto inteiro, ok? Aqui a palavra começa com I maiúsculo. E aqui no meu retorno, eu vou entregar double, ou seja, eu tenho um retorno do tipo double. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, como retorno, aqui já está dando um erro porque ele precisa do return. Então, retorno, né? Então, um return. E aqui ele vai retornar o novo preço. Vou colocar essa variável chamada novo preço aqui, que eu vou criar ela aqui ainda, tá? Deixa eu fechar para dar mais espaço. Ok. Deixa eu subir ela um pouco aqui. Beleza. Então vamos lá calcular o nosso desconto. Vou colocar uma variável aqui. Essa variável eu vou chamar ela vai ser o novo preço, né? Que é a que vai receber esse preço agora. Então eu pego o preço que você digitar para mim, ok? E aí eu vou pegar aqui, ó, multiplico ele, e aqui eu vou fazer aquela predição da matemática, tá? O preço vai multiplicar um valor, mas somente depois que ele fizer uma outra conta para mim. Então o parênteses vem primeiro. 1 menos desconto, que é o desconto que você vai me passar para mim, dividido por 100.
já explico o que é isso aqui. E aí eu retorno aqui o novo preço, tá? Eu vou até tirar esse espaço. Aqui o que eu estou fazendo? Novo preço é um valor novo porque o preço não me interessa. Eu quero um novo preço agora. E eu tenho que aplicar o desconto também. O preço, vou passar ele quando eu chamar a função. Beleza? Aqui dentro, essa fórmula aqui é o seguinte. Quando eu pego um valor que é inteiro e divido ele por 100, eu crio um valor de casa decimal. Por exemplo, se eu tenho 10 e divido ele por 100, o meu resultado aqui para o sistema, no sistema, eu vou ter 0,10. Desculpa, eu coloquei vírgula. 0,10. Ok? O que acontece? Isso significa que eu estou pegando 10% e multiplicando pelo preço. Então, se eu multiplico 0,10 vezes o preço, eu consigo obter já o preço com o desconto. Ou menos o preço novo é o preço menos o desconto, né? Que eu tenho que dar o desconto para a pessoa. Então, eu pego um aqui, ó, ele é um inteiro. Só que quando eu divido esse desconto aqui, que é o 10, por exemplo, o desconto é 10, né? Eu coloquei aqui 10. E divido ele vai ficar 10. E aí ele seria como se ele tivesse assim, ó. 0,10 aqui. E se eu tiro esse valor daqui, né? Quando eu tiro esse valor daqui, ele vai simplesmente do 1, ele vai tirar esse valor. Então ele vai ficar, sabe o que de resposta aqui, ó? Vai ficar assim, ó, 0,90. Então o 0,90 é o meu valor total agora. Então se eu tenho o preço e multiplico por 0,90, eu já acho o preço com o desconto. Ok? Então isso ajuda demais a gente a calcular, fazer a conta mais rápida aqui dentro. Deixa eu pegar aqui agora, eu tenho que voltar aqui a variável desconto, ok? Agora eu já tenho a função para calcular. Agora eu vou subir aqui, ó, vou já fechar essas outras aqui e vou vir aqui na minha função main, barra, aqui, ó, para poder fechar, e já vou chamar a minha função. Só que é o seguinte, quando eu chamar a função calcular desconto aqui, ela vai me entregar um valor, ela não vai imprimir. Então ela vai entregar o valor para alguém. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Val resultado. Ou não, vamos pôr assim, ó. Preço final. Preço final, que é o que a pessoa vai pagar, recebe. Aí eu vou pegar agora a minha função, calcular desconto. Vou passar primeiro o preço. Então vamos pegar aqui que foi R$100, ok? E aí, quanto de desconto a gente vai ter? Eu vou colocar R$10 de desconto, ok? Aqui, ó, 100.0, tá? Porque ele é double. Beleza, aí ele vai jogar o preço para o preço final e no final a gente faz um print LN aqui, ó. E a gente pega o preço final e imprime ele. Vamos ver se deu tudo certinho. Vou rodar aqui agora. Ele imprimiu 100, né? Então eu tenho um erro aqui. Deixa eu ver onde que foi que eu errei. Deve ter sido aqui numa conta. Então, 1 menos desconto divide, eu divido por... Ah, tá. Esse 100 aqui, ó, ele não é inteiro. Ele é do tipo double. Porque se ele for inteiro, ele vai tirar só a parte, vai deixar o número inteiro ainda. Vai continuar ele inteiro. Então ele não pode ser inteiro, tá? Acho que foi esse o meu erro. Quer ver? Olha lá. Exatamente, ó. Isso é bom acontecer assim quando a gente está gravando, para vocês verem o que pode acontecer, né? Pequenas coisas que podem acontecer que alteram o resultado. Porque esse valor aqui, eu vou primeiro, ó, o que a matemática faz? Ela ignora esse 1 menos aqui e a matemática faz o que está dentro do parênteses. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então, para ela pegar um valor inteiro e dividir ele por 100, ela vai dividir ele por 100, mas ainda vai dar um valor exato. Quando eu divido um inteiro por um double, aí é que ele transforma ele no 0,10, por exemplo. Para depois eu tirar 1 e virar 0,90, né? Então, aqui agora deu certinho. Então, eu tenho 1 inteiro. Desse 1 inteiro, eu vou tirar o desconto, ok? O desconto vai ser 0,9.
Então, de 0,10, né? De 0,10 eu pego 0,9 e multiplico o preço pelo 0,9 é o novo preço. É o preço com desconto. Se eu vier aqui, ó, e vou aqui alterar o valor para 500 e vou dar ainda um desconto de 10, como se fosse esse meu valor de 10 aqui por cento, né? Como se ele fosse 10%, que é o que ele vai virar. Então, o que acontece? De 500 você tira 10%, ó, eu já entrego o valor final para você, que é 450. Então, 10% de 500 é 50. Né? Então, ele já entrega o valor final. Ele não está calculando aqui quanto que é o desconto. A ideia aqui é calcular o valor final. Beleza?